Anatomia do sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que estão funcionalmente envolvidos com a respiração, a olfação, a fonação e a deglutição. Esse sistema possui duas porções. Uma porção que conduz o ar, chamada de porção condutora, e uma outra porção que é chamada de porção respiratória e constituída pelos pulmões, onde ocorre a respiração pulmonar. Vamos estudar cada uma das porções dos órgãos, da porção condutora. Primeiramente, temos a passagem do ar pelo nariz, que é o órgão periférico do sentido da olfação, já que centralmente nós temos o córtex da região do uncus. Funcionalmente, o nariz filtra, aquece e umidifica o ar. A filtragem do ar ocorre pela presença de vibriças no nariz, que são pelos. Os pelos vão filtrando e deixando o ar mais puro para alcançar os pulmões. O nariz também aquece o ar, e este aquecimento ocorre pela mucosa ser bastante vascularizada, e também umidifica o ar, devido à conexão com o ducto nasolacrimal. O ducto nasolacrimal leva lágrimas e secreções que misturam-se ao ar. As partes do nariz são o nariz externo e a cavidade nasal. O nariz externo, anatomicamente falando, numa estrutura da superfície, nós temos a raiz. Opostamente à raiz do nariz, que fica entre as órbitas, nós temos o ápice. Entre o ápice do nariz e a raiz, o dorso do nariz. Lateralmente ao ápice, nós temos as asas do nariz. E a abertura que comunica o nariz externo com a cavidade nasal é chamada de narina. Duas narinas. O nariz externo é formado por ossos. Nós temos os ossos nasais e os ossos maxilares. É formado por cartilagens, onde se destacam as cartilagens laterais, esta que está sendo visualizada nesta imagem lateral, tem a do outro lado também. Nós temos também as cartilagens alares, que estão vistas deste lado e ocorrem na outra lateral também. São as cartilagens alares, maiores e menores. Algumas cartilagens alares acessórias também podem ocorrer. É formado por músculos, e os músculos são os músculos da expressão facial. Dentre eles temos o músculo prócero, o músculo nasal, que são em número de 2, e o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, também em número de 2. A cavidade nasal, ela é observada interiormente à abertura piriforme, que é a abertura do nariz. A cavidade nasal, ela é dividida no plano mediano por um septo, chamado de septo nasal, e dessa forma nós conseguimos observar uma hemicavidade nasal de um lado e outra hemicavidade nasal de outro lado. Mas também podemos entender que existem duas cavidades nasais. Uma cavidade nasal à direita, na foto, e outra cavidade nasal à esquerda, na foto. Este septo nasal ele é osteocartilaginoso. Isto porque é formado por elementos ósseos e elementos cartilaginosos. Entre os ossos que formam o septo nasal, nós temos o osso etimoide, aqui com sua lâmina perpendicular, e nós temos também o osso vomer, vistos nesta vista anterior. E lateralmente, num corte sagital, nós temos aqui o osso vomer e o osso etimoide.
A cavidade nasal possui alguns limites, né, como os limites medial, lateral, posterior, anterior, teto e assoalho. Então, este espaço ele é delimitado. Vamos ver o que delimita este espaço da cavidade nasal. Então, vamos identificar uma cavidade nasal, né, ou também podemos chamá-la de hemicavidade nasal, já que a cavidade nasal inteira é dividida pelo septo. Né? Então, nós podemos utilizar uma nomenclatura ou a outra. Neste espaço, que nós vamos escolher identificar como a cavidade nasal direita, neste espaço da cavidade nasal, então, nós temos o seu limite medial. O seu limite medial, veja que é o limite que fica próximo do plano mediano. O plano mediano aqui. Então, o limite medial desta cavidade é o septo nasal. Se nesta imagem em corte frontal, nós conseguimos ver desta forma. Porém, numa vista de secção sagital mediana, como está aqui na terceira imagem, secção sagital mediana, porque está passando bem no meio, bem no plano mediano. Nós identificamos o septo nasal aqui, que está com esta cor porque está revestido por mucosa, lembrando que ele é formado por ossos e cartilagens. Lateralmente, a cavidade nasal ela é delimitada pelas conchas nasais e pelos meatos nasais. Nesta imagem ao lado, nós temos uma secção sagital da cavidade nasal e conseguimos identificar as 3 conchas nasais e os 3 meatos nasais. A concha nasal superior está aqui identificada, a concha nasal média também, e ambas são formações do osso etimoide. Já a concha nasal inferior, ela é um osso à parte. Os meatos nasais, eles são os espaços que existem entre as conchas. Então, entre concha nasal superior e concha nasal média, nós temos o meato nasal superior. Entre concha nasal média e concha nasal inferior, o meato nasal médio. E abaixo da concha nasal inferior, entre ela e o palato ósseo, nós temos o meato nasal inferior. Nesta secção sagital, nós vemos as 3 conchas e os 3 meatos. Já nesta secção frontal, nós conseguimos ver 2 conchas nasais, que são a média e a inferior. Por que nós não conseguimos ver a concha nasal superior? Porque ela fica mais posterior, ela fica mais atrás. Né? Então, este corte aqui, mais ou menos nesta altura, não permite a visualização frontal da concha nasal superior. E também não permite a visualização do meato nasal superior. Posteriormente, o limite da cavidade nasal é a região chamada de coanas. Esta região que aparece mais afunilada entre a cavidade nasal e a próxima estrutura, que é a região da nasofaringe. Então, aqui nós temos as coanas. Aqui também nós temos a região das coanas. Então, é uma região de transição. As coanas é uma região de transição, que forma o limite posterior da cavidade nasal, entre ela e a nasofaringe. Anteriormente, nós temos as narinas, a abertura do nariz externo. Superiormente, nós temos o osso frontal, que pode ser verificado nas 3 imagens. E inferiormente, nós temos o palato ósseo. O palato ósseo, que é uma parte do palato, já que ele também é composto por músculos. E especificamente no limite inferior da cavidade nasal, que forma também que se chama de assoalho, nós temos os ossos palatinos e maxilares.
Seios paranasais. São cavidades em certos ossos e essas cavidades elas são revestidas por mucosa e por isso aquecem o ar. Essas cavidades, em se tratando de seios paranasais, elas ocorrem nos ossos frontal, aqui temos o osso frontal com uma cavidade, na outra imagem também. Ocorre no osso maxilar, aqui temos um seio paranasal do osso maxilar, que é o maior destes seios paranasais. Nós temos também, e que não conseguimos vê-lo nesta outra imagem, já que esta outra imagem ela mostra a região mais profunda no córtex sagital. Né? Nesta outra imagem, nós conseguimos visualizar o seio esfenoidal e o seio etimoidal, com a presença das chamadas células etimoidais, somente porque estes espaços eles são vários e delimitados dentro do osso etimoidal. Então, são em 4 ossos que ocorrem os seios paranasais. Eu lembro aqui que os seios paranasais ocorrem em ossos classificados como ossos pneumáticos. E dentro da classificação de ossos pneumáticos, lembro que existe um outro osso que também é pneumático, chamado de osso temporal. Porém, este osso temporal ele não faz parte dos seios paranasais. Quando ocorre a inflamação dos seios paranasais, nós temos a chamada sinusite, a qual leva a dor de cabeça e desconforto nestas regiões relacionadas aos seios paranasais. Faringe. A faringe, uma outra porção, um outro órgão da porção condutora, é um órgão irregular, né, um aspecto tubular, formado por músculos, identificado nesta imagem natural aqui ao lado. A faringe, funcionalmente, ela serve para a passagem de ar e de alimentos, já que ela é um órgão tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Possui como limites superior o tubérculo faríngeo e como limite inferior a vértebra C6. E aqui então nós temos este tubo irregular formado por músculos e dividido em 3 partes, 3 regiões. Aqui nós temos a cavidade nasal, aqui nós temos a cavidade bucal com a língua, que é um órgão totalmente muscular. Entre a cavidade nasal e a cavidade bucal identificamos o palato. Aqui na cavidade nasal também podemos visualizar o seio paranasal que se refere à região do osso maxilar. E logo abaixo, uma porção da nossa laringe, que é chamada de epiglote, e uma outra a porção que segue abaixo, né, formando uma parte da estrutura da laringe. Portanto, vemos a associação da faringe com cavidade nasal, com cavidade bucal e com laringe, o que nos leva a entender as partes da faringe. Olhando para a figura colorida, nós identificamos em rosa a nasofaringe, ou parte nasal da faringe, porque ela está atrás da cavidade nasal. Em laranja, a parte oral da faringe, ou chamada também de orofaringe, porque está atrás da cavidade bucal ou cavidade oral. E também temos a parte que está em azul, chamada de laringofaringe, porque está atrás da laringe. E aqui o finalzinho dessa parte em azul, correspondendo ao final da faringe na vértebra C6, que corresponde também ao final da laringe. Importante em relação à faringe é a sua função na deglutição. Os músculos da deglutição serão estudados em uma aula à parte. Os músculos da faringe relacionados à deglutição, eles são chamados músculos constrictores. São os músculos constrictores
superior, nesta imagem lateral, que pode ser visualizado aqui. O músculo constrictor médio, que está aqui. O músculo constrictor médio, que está aqui também nesta imagem posterior da faringe. E o músculo constrictor inferior, que está visualizado nesta imagem lateral e nesta imagem posterior. São os três músculos constrictores, superior, médio e inferior. Nós temos o músculo estilofaríngeo. O músculo estilofaríngeo, que está identificado aqui, entre processo estiloide e faringe, né? É um músculo mais estreito, diferente dos músculos constrictores, que vão comprimindo e facilitando o processo da deglutição. E nós temos também o músculo salpingofaríngeo. O músculo salpingofaríngeo está identificado nesta imagem posterior. Este músculo salpingofaríngeo, ele se conecta com cartilagem. Essa parte em azul é a cartilagem da tuba auditiva, salpingofaríngeo. Quanto à faringe, nós temos uma região chamada de anel linfático, e esta região ela é constituída por estruturas de tecido linfóide e são localizadas na nasofaringe. Na nasofaringe, aqui numa visão ampliada das partes da faringe, nós temos na nasofaringe a tonsila faríngea. A tonsila faríngea é uma das estruturas de tecido linfóide que fazem parte do anel linfático da faringe. E as outras duas estruturas são as chamadas tonsilas palatinas e linguais. As tonsilas palatinas e linguais, elas estão na orofaringe. Então, aqui nós temos a tonsila palatina e aqui nós temos as tonsilas linguais. São estas áreas mais, como se estivéssemos visualizando, uma área mais granular. As tonsilas faríngeas, quando aumentadas, ou seja, aquelas que estão na nasofaringe, formam o que se conhece como adenoide, dificultando a respiração. A laringe, ela será estudada também numa aula em separado. Por isso que aqui nós somente vamos apresentá-la de forma genérica. A laringe é um tubo irregular formado por cartilagens e músculos, basicamente. Aqui nós vemos a laringe numa cor alaranjada, esquematicamente, e a sua relação, aqui, né, a laringe, e a sua relação com órgãos próximos a ela, como a faringe, né, onde nós temos a porção, relembrando, da laringofaringe, e logo abaixo dela a traqueia. Do outro lado, nós temos uma visualização parcial de algumas cartilagens da laringe, que formam uma estrutura bastante importante como elementos de sustentação deste órgão. Este órgão que tem como limite superior a vértebra C3, a vértebra cervical número 3, e como limite inferior a vértebra cervical número 6. A vértebra cervical número 6. Então, esta linha corresponde ao limite inferior da laringe, que é igual ao limite inferior da laringofaringe. E também, C6 corresponde ao nível da cartilagem cricoide, que é uma das cartilagens da laringe. Funcionalmente, a laringe serve para a passagem do ar e é o órgão da fonação, devido à vibração das cordas vocais. A traqueia, que surge logo abaixo da laringe, conceitualmente é uma estrutura cilindroide formada por anéis traqueais. Estes anéis são aproximadamente em número de 20.
É formada por ligamentos anulares, os quais ligam um anel traqueal ao outro, e também por um músculo chamado de músculo traqueal. Aqui nós vemos a traqueia, sequência da laringe, que fica acima dela. Aqui, novamente, cartilagem cricoide, que forma o limite inferior da laringe. Abaixo da laringe, nós temos a traqueia, numa vista lateral, e ela vai até aproximadamente a vértebra torácica número 5. Esta porção não é mais traqueia. Nós já vamos ver o que é. Posteriormente, nós vemos a traqueia aqui. Veja que, embora sua estrutura seja semelhante a este próximo órgão, eles se diferenciam. Aqui nós temos a traqueia e, importante já notar, que logo atrás da traqueia, nós temos o esôfago e o músculo traqueal, que forma a estrutura da traqueia, ligando-a a este músculo, que é o esôfago. O esôfago é um órgão muscular que vai ser visto em sistema digestório. Funcionalmente, ela serve para a passagem do ar. No próximo imagem, vamos ver novamente estes constituintes da traqueia, em outras imagens. Aqui nós temos os anéis traqueais, que estão identificados em azul. Estes anéis, é importante dizer que eles não formam, na realidade, um círculo completo. Eles formam um semicírculo de cartilagem. Aqui nesta secção transversal, nós vemos esta área em azul, que é o semicírculo do anel traqueal. Nesta imagem, nós temos a traqueia numa vista anterior e foi feito um corte na parede anterior da traqueia. Se nós temos um corte na parede anterior da traqueia, conseguimos ver o outro lado, que é a parte posterior. E nesta parte posterior da traqueia, nós temos o músculo traqueal. E este músculo traqueal, na parte posterior, está identificado aqui nesta outra imagem do corte transversal. Isso significa que esta parte em aberto do círculo, do semicírculo de cartilagem do anel traqueal, esta parte em aberto do semicírculo, fica preenchida por músculo. Vou voltar um pouquinho na outra imagem. Nós vamos ver, ó, aqui é o anel, que é um semicírculo, o anel, e atrás dele músculo. E isto ocorre porque logo atrás da traqueia existe o esôfago. Olha aqui o esôfago. Logo atrás da traqueia existe o esôfago. E pelo esôfago passa alimento. Então, ao passar alimento pelo esôfago, este órgão precisa se dilatar. E ele, encontrando uma estrutura muscular à sua frente, esta dilatação pode ocorrer normalmente, sem dificuldades. Diferente se o esôfago encontrasse somente estruturas rígidas, duras, sem flexibilidade ao seu redor. Os ligamentos anulares, eles servem para ligar um anel ao outro. Então, esta parte esbranquiçada, que está ocorrendo entre um anel traqueal em azul e outro, esta parte esbranquiçada, que aqui também aparece, são os chamados ligamentos anulares. A traqueia, ela tem como limite inferior a vértebra torácica número 5. Né? E neste limite inferior ocorre a bifurcação da traqueia. A bifurcação da traqueia, ela também é chamada de carina. Então, veja que nesta imagem de uma vista anterior da cavidade torácica, nós temos uma parte da traqueia e uma parte da próxima estrutura que vai se formar depois da traqueia, que são os brônquios principais. Então, nesta imagem, vemos uma parte da traqueia e notamos que ela se bifurca no seu limite inferior. Esta bifurcação, para dar origem aos brônquios principais, direito e esquerdo, é chamada de carina. Ao lado, nós vemos uma vista superior desta bifurcação. Então, veja que a pinça está na traqueia. Nós vemos a bifurcação
e nós vemos o início dos brônquios principais. Brônquios. Nós temos brônquios chamados de principais, brônquios lobares e brônquios segmentares. Brônquios principais, nós temos dois. O brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, que estão em verde na imagem. O brônquio principal esquerdo, ele é um pouco mais horizontalizado e com um calibre menor. Já o brônquio principal direito, ele é mais verticalizado e ele é mais calibroso. Isto faz com que órgãos estranhos, objetos estranhos que possam atravessar a traqueia, se localizem com mais frequência do lado direito, no brônquio lobar, no brônquio principal direito, já que ele é mais calibroso e ele é mais verticalizado, facilitando com que este objeto se encontre neste brônquio principal e seja conduzido para esta região. Nós temos, então, dois brônquios principais, um que segue para o pulmão direito e o outro que segue para o pulmão esquerdo. Nós temos 5 brônquios lobares. Esta quantidade, obviamente, é diferente entre um pulmão e outro. Os brônquios lobares no pulmão direito são em número de 3. Aqui nós temos o brônquio lobar superior, aqui nós temos o brônquio lobar inferior e aqui o brônquio lobar médio no pulmão direito, já que possuímos 3 lobos no pulmão direito. Vamos ver ainda os lobos dos pulmões. E do lado esquerdo, ou seja, no pulmão esquerdo, nós temos 2 brônquios lobares. O brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior. Esses brônquios lobares vão seguir para cada lobo do pulmão esquerdo, que é em número de 2 também. Nós temos os brônquios segmentares, que vão seguir para cada segmento do pulmão. Estes brônquios bem pequenininhos, que vão se ramificando depois dos brônquios lobares, eles são chamados de brônquios segmentares. De forma geral, nós temos, então, os brônquios principais para cada pulmão, os brônquios lobares para cada lobo dos pulmões e os brônquios segmentares para cada segmento dos pulmões. Aqui nesta imagem da cavidade anterior, da vista anterior da cavidade torácica, nós temos a traqueia, a bifurcação e os brônquios principais, né? Os brônquios principais direito e esquerdo. Veja como o brônquio principal esquerdo, ele é menos calibroso em comparação com o direito. E ele fica numa posição mais horizontalizada. A outra pinça está apontando para o arco da aorta. Na realidade, esta pinça está rebatendo o arco da aorta, que ficaria cruzando a região da carina. O brônquio principal direito dá origem aos brônquios lobares, como foi dito anteriormente. Quais são esses brônquios lobares? Do brônquio principal direito, nós temos o brônquio lobar superior, nós temos o brônquio lobar médio e nós temos o brônquio lobar inferior. Pode ocorrer a presença de um brônquio intermédio, mas ele não é tão frequente. Então, vamos somente entender os brônquios lobares superior, o médio e o inferior. E então, depois dos brônquios lobares, nós temos os brônquios segmentares, que estão identificados com essas cores coloridas, e nós já vamos identificá-los e conceituar estas segmentações dos lobos dos pulmões. Aqui no lado esquerdo, nós temos o brônquio principal esquerdo, novamente, que dá origem ao brônquio lobar superior e ao brônquio lobar inferior. Destes,
originam-se os brônquios segmentares, que são todos esses segmentos coloridos, e vão para dentro de cada segmento pulmonar. Depois dos brônquios segmentares, e aí nós estamos já dentro dos pulmões, né? Os brônquios lobares, eles já se direcionam para dentro dos pulmões. Então, os brônquios segmentares estão completamente para dentro dos pulmões. Dos brônquios segmentares, nós temos os bronquíolos. Os bronquíolos, eles não possuem, eles têm ausência, né? Eles não possuem cartilagens. Então, se nós formos observar esta imagem, nós vemos aqui os brônquios, né? Brônquio segmentar, na realidade, está se referindo a brônquio segmentar. Estes brônquios segmentares, eles vão se afunilando, e todos eles, em todos eles, persiste cartilagem, que são essas partes em azul. Em todos os brônquios segmentares ainda persiste cartilagem, que é proveniente lá da estrutura da laringe. Laringe tem cartilagem, traqueia tem cartilagem, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares. A partir daí, né, as cartilagens elas começam a desaparecer, elas tornam-se mais esparsas. E então, nos bronquíolos, que são continuidade dos brônquios segmentares, nós não possuímos mais cartilagem, somente músculo liso. Os bronquíolos, eles podem ser divididos em bronquíolos terminais, que são os próximos, são os primeiros bronquíolos depois dos brônquios segmentares, né? Então, nós temos os bronquíolos terminais. E, finalizando os bronquíolos, nós temos os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios é de onde destacam-se os alvéolos pulmonares. De onde destacam-se os alvéolos pulmonares, que podem ocorrer com menor número. Aqui nós temos alguns alvéolos nesta imagem, né, aqui destacada, né, alguns alvéolos, ou em quantidades maiores, como ocorre aqui, formando os chamados sáculos alveolares. É por meio dos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas. Porção respiratória. Aqui alcançamos os pulmões. Quanto aos pulmões, nós podemos iniciar identificando o seu envoltório, que é chamado de pleura. Nós temos pleura parietal e pleura visceral. A pleura parietal, vamos identificar aqui os pulmões, né? E também a região das pleuras, que está destacada numa imagem ampliada, mostrando a pleura parietal, que é aquela que fica mais externa. Então, aqui nesta linha em azul mais forte e para fora, nós temos a pleura parietal. E a pleura visceral, que é esta linha em azul mais interna e bem aderida aos pulmões, próximo, então, da víscera. Nós temos duas pleuras. Nesta outra imagem, a pleura parietal ela está rebatida. Então, toda esta área aqui, um pouco transparente, né, parece uma membrana, realmente é, que está rebatida, ó, é da pleura parietal. Se tirarmos esta pleura, nós vamos alcançar a pleura visceral, que está em contato com a víscera do pulmão. Né? Aqui temos uma parte do pulmão e não conseguimos visualizar a pleura visceral, mas ela estaria bem aderida a esta parte do pulmão e a todo o restante. Entre uma pleura e outra, entre a pleura parietal e a visceral, percebam que há um espaço, um azul mais claro. Aqui também, né? Existe um espaço, um azul mais claro. Esta região, este espaço é chamado de cavidade pleural. Dentro da cavidade pleural, existe o líquido pleural.
cada cavidade, existem duas cavidades pleurais, pois existem dois pulmões. Então, cada pulmão é revestido pelas pleuras e, consequentemente, revestido pelas cavidades pleurais. Então, nesta parte que está aberta, nós teríamos o pulmão. Por que é importante esta cavidade e o líquido pleural que circula dentro da cavidade pleural? Para permitir que o pulmão possa aumentar o seu tamanho, aumentar de volume e diminuir devido à entrada e saída de ar, sem que ocorra atrito com os órgãos vizinhos. O mesmo entendimento que foi explicado em relação ao coração, já que o coração também possui uma cavidade, só que no caso é a cavidade pericárdica, onde circula o líquido pericárdico. O pulmão se localiza em cada cavidade pleural e possui duas partes. Uma parte chamada de base, que é esta aqui, também identificada como face diafragmática. Ela fica voltada para o músculo diafragma. Tá? Então, aqui está a região, né, da base do pulmão, aqui para baixo, tá? Que corresponde à face diafragmática. E nós temos também o ápice do pulmão. O ápice do pulmão que fica um pouco acima, cerca de 3 a 4 centímetros, acima da primeira costela. O ápice do pulmão. Aqui nós temos, a clavícula, né? E esta é a segunda costela. A primeira costela, ela está protegida pela clavícula. Não pode ser palpada. Já as outras costelas, elas podem todas serem palpadas, né? E acima, então, da primeira costela, cerca de 3 a 4 centímetros, nós identificamos esta área pontiaguda do pulmão, que é chamada de ápice. Nós temos também as faces no pulmão, como já foi dito, a face diafragmática, ou base, voltada para o músculo diafragma, a face costal, que fica voltada para as costelas. Veja que as costelas aqui elas estão cortadas, né? A face costal, ela compõe a maior extensão das faces do pulmão. A maior face do pulmão é a face costal, deixando as costelas, inclusive, marcas nos pulmões. O pulmão ele fica com impressões das costelas nesta face. E nós temos a face mediastínica. A face mediastínica não pode ser visualizada nesta imagem e nem nesta outra, pois ela fica voltada para o mediastino. E é onde existe o chamado hilo do pulmão, né? Então, o hilo do pulmão, que pode ser visualizado na face mediastínica, aqui está a face mediastínica, é uma região onde se encontram os elementos das raízes dos pulmões. Então, cada pulmão possui a sua face mediastínica e em cada face mediastínica há uma raiz pulmonar. Esta raiz pulmonar, ela fixa o pulmão a estruturas do mediastino, já que entre uma raiz e outra existe a área do mediastino. Então, essas estruturas aqui que estão formando a raiz do pulmão, elas fixam o pulmão a estruturas que estão no mediastino. Quais são os elementos da raiz do pulmão? Nós temos os brônquios principais. Aqui temos os brônquios. Nós temos a artéria pulmonar, a qual leva o sangue para dentro dos pulmões para que esse sangue seja oxigenado. E nós temos duas veias pulmonares. Estas veias pulmonares que vão retornar ao coração, para o átrio esquerdo, né, com o sangue oxigenado proveniente dos pulmões. Então, são duas veias pulmonares, um brônquio principal e uma artéria pulmonar, que ocorre em cada hilo do pulmão. Aqui, aparentemente,
Parece que existem duas artérias pulmonares, mas na realidade é somente uma. O que acontece é que o corte ele está sendo esquematizado mais profundamente dentro do pulmão. O pulmão possui fissuras. As fissuras dividem os pulmões em lobos. No pulmão direito, nós temos duas fissuras. Uma fissura horizontal e outra fissura que é chamada de oblíqua. A fissura horizontal no pulmão direito separa o lobo superior do lobo médio. E a fissura oblíqua separa o lobo superior e o lobo médio do lobo inferior. No pulmão direito, nós possuímos 3 lobos, conforme foi acabado de dizer. O lobo superior, médio e inferior. E isto, pois, possui 2 fissuras. Já o pulmão esquerdo possui somente uma fissura, que é a fissura oblíqua, a qual divide o pulmão esquerdo em lobo superior e lobo inferior. Então, esta fissura individualiza estes 2 lobos. Uma fissura, 2 lobos. 2 fissuras, 3 lobos. No pulmão esquerdo, nós ainda temos a presença de uma estrutura em forma de língua pequena, chamada de língula. E essa estrutura ocorre embriologicamente devido à presença do coração, que fica próximo ao lobo superior do pulmão esquerdo. Segmentação pulmonar. O que seria a segmentação pulmonar? Isto significa que cada lobo de cada pulmão ele é dividido em segmentos, né? E cada segmento, também chamado de segmento broncopulmonar, é uma área do pulmão suprida por um brônquio, por isso brônquio segmentar, e uma artéria, por isso pulmonar, identificando um segmento broncopulmonar. Estes segmentos broncopulmonares, por receberem ar e sangue individualmente, são regiões funcionalmente independentes, podendo ser removidas sem causar prejuízos a regiões adjacentes. Existem 10 segmentos pulmonares em cada pulmão. Porém, no pulmão esquerdo, alguns desses segmentos eles podem estar unidos, né? Então, este número de segmentos ele pode variar, alcançando 8 segmentos no pulmão esquerdo e 10 no pulmão direito. Então, todas estas áreas em colorido significa um segmento broncopulmonar em cada pulmão. E vejam que no lado, né, no pulmão esquerdo, este segmento apical, aqui ápico, e o segmento posterior, aqui ó, no pulmão esquerdo, eles estão unidos, formando o ápico posterior. Somente para exemplificar que esses segmentos eles não são em número fixo. Por fim, esta imagem para identificar as partes, fissuras e lobos dos pulmões. Então, aqui nós temos o pulmão esquerdo e a fissura oblíqua. A fissura oblíqua que individualiza o lobo superior e o lobo inferior do pulmão esquerdo. Aqui uma partezinha da língula. Nós conseguimos identificar o ápice também e a base, que é melhor visualizada no lado direito, no pulmão direito, que está aqui. O pulmão direito é toda esta área que eu estou circundando com o cursor, pulmão direito, toda esta área aqui, né? E aí nós temos a fissura horizontal, que individualiza o lobo superior direito do lobo inferior direito. E nós temos também a fissura oblíqua, que individualiza o lobo inferior direito dos outros 2 lobos. Nós vemos também o ápice do pulmão direito.
Obrigada e até a próxima!